Muito boa noite. Vamos dar sequência então com o projeto com foco na Polícia Penal de 2022 de Minas Gerais, né? Ficamos aqui na sequência para fazer a revisão das regras de Mandela, né? Um conteúdo que não é tão relevante se você for analisar em questão de prova, tem muito mais incidência de outros diplomas normativos do que se for comparar com as regras de Mandela. Mas, pronto. Então, vamos começar aqui a leitura das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, as também chamadas regras de Mandela, né? São aqui como a forma que eu escolhi para abordar esse assunto, como é um assunto texto de lei, puramente texto de lei, eu vou fazer a leitura. Não pretendo fazer a leitura do diploma inteiro, porque eu ficaria horas aqui. Eu quero fazer um conteúdo mais conciso, né? Vamos lá. Você que está aí acompanhando de casa, fazendo outra atividade, coloca essa live aqui agora e deixa que eu vou lendo. Você vai ouvindo, a gente vai fazendo alguns comentários, e isso é uma forma que, mesmo você estando fazendo outra atividade, você está em contato com a matéria. Lembrando que eu vou fazer essa transmissão não somente com as regras de Mandela e não somente com os direitos humanos. Eu pretendo passar por todos os conteúdos do edital. Vai ser um desafio para mim, eu reconheço. Não tem sido tão simples, né, mexer com essa plataforma nova, mas ao mesmo tempo tem sido algo que tem me motivado a tentar me desafiar, né? Então vamos começar a nossa leitura. Observação preliminar 1. As regras que a seguir se enunciam não pretendem descrever em pormenor um modelo do sistema prisional. Procuram unicamente, com base no consenso geral do pensamento atual e nos elementos essenciais dos sistemas contemporâneos mais adequados, estabelecer o que geralmente se aceita como sendo bons princípios e práticas no tratamento dos reclusos e na gestão dos estabelecimentos prisionais. O que significa dizer isso aqui? Significa que essas regras que a seguir vão ser apresentadas, elas não pretendem trazer um modelo de sistema prisional. Elas tão somente pretendem estabelecer o mínimo, o patamar mínimo do que é aceitável, os bons princípios no tratamento dos reclusos, né? Observação preliminar número 2. Tendo em conta a grande variedade de condicionalismos legais, sociais, econômicos, geográficos em todo o mundo, é evidente que nem todas as regras podem ser aplicadas em todos os locais e em todos os momentos. Devem, contudo, servir para estimular esforços constantes com vista a ultrapassar as dificuldades práticas na sua aplicação, na certeza de que representam, no seu conjunto, as condições mínimas aceites como adequadas pela Organização das Nações Unidas. Por outro lado, as regras abrangem uma área relativamente à qual o pensamento evolui constantemente. Não visam impedir a prática, impedir experiências e práticas, desde que as mesmas sejam compatíveis com os princípios e tentem incrementar a realização dos objetivos das regras no seu conjunto. Dentro desse espírito, a administração prisional central poderá sempre justificar uma autorização do afastamento de regras. O que está querendo dizer nessa parte aqui, né? Vamos tentar sempre mastigar o que for possível, porque ficou bem denso esse parágrafo aqui. Ela está falando o seguinte: olha, essa observação preliminar, ela fala o seguinte: nós sabemos que existem uma grande variedade de condicionalismos. Esses condicionalismos, eles são legais, porque são de leis. Tem condicionalismos sociais, porque as culturas do mundo inteiro são diversas. Econômicos. E também geográficos. Então, aqui faz o reconhecimento desses diversos condicionalismos. Contudo, aqui embaixo ele aponta: mesmo tendo esses condicionalismos, deve haver um esforço contínuo e constante
com vista a ultrapassar essas dificuldades práticas, na certeza de que representa esta carta as condições mínimas como adequadas. Entendeu? E embaixo ele fala aqui, no segundo parágrafo, que trata-se de um... Caiu aqui, eu vou ter que... Ao vivo é assim mesmo, né? Vou ter que ativar novamente a minha tela aqui, só um instante. Pronto. Parece que voltamos. Ok. Então, o parágrafo 2º, como eu ia dizendo, ele vai falando que o seguinte: trata-se essa questão da reclusão de pessoas de uma área relativa à qual o pensamento evolui constantemente. E isso não impede a experiência e práticas de melhorias da forma, né, de punir a pessoa que comete uma infração. Porém, desde que essas experiências, essas práticas sejam compatíveis com os princípios e tentem incrementar a realização dos objetivos das regras do conjunto. E por fim, o que eu reputo mais importante é que dentro desse espírito a administração prisional poderá sempre justificar uma autorização por afastamento dessas regras. Por que ela pode autorizar o afastamento dessas regras? Por causa daqueles condicionalismos lá. É muito difícil você conseguir aplicar isso tudo no 100%. Então, excepcionalmente, por um caso específico, a administração ela pode optar por um afastamento dessas regras, né? Observação preliminar 3. A primeira parte das regras trata de matérias relativas à administração geral dos estabelecimentos prisionais e é aplicável a todas as categorias de recluso. O que significa dizer? Que essas regras de Mandela, elas vão ser divididas em duas partes. A primeira parte ela vai ser geral e a segunda parte ela vai ser para cada classe de detentos, né? Vamos dar nomes aqui aos que estão condenados, aos que cumprem pena preventiva, prisão preventiva, aos que estão cumprindo algum tipo de medida de segurança, entendeu? Então, a segunda parte ela vai tratar especificamente desses casos, né? Vamos lá. Observação preliminar número 4. As regras presentes não têm como objetivo regular a administração de instituições criadas, em particular para jovens, como reformatórios ou centros educativos. Mas, em geral, a primeira parte dessas regras mínimas aplica-se igualmente a tais instituições. Lembra que as primeiras partes são genéricas, então por isso que elas se aplicam para as instituições como reformatórios e centros educativos. A categoria de jovens reclusos deve, em qualquer caso, incluir os menores que dependem da jurisdição dos tribunais de menores. Como regra geral, os jovens delinquentes não devem ser condenados à pena de prisão. Então, uma regra geral, os jovens delinquentes não devem. Por quê? Devem haver ali outras medidas, outras penas mais adequadas para o caso dos jovens, né? Vamos dar continuidade aqui, então. E agora nós realmente vamos adentrar na leitura das regras de Mandela, né? Já lemos ali as observações preliminares. Regras de aplicação geral. Princípios básicos. Regra número 1. Todos os reclusos devem ser tratados com um respeito inerente ao valor e à dignidade do ser humano. Todos, não tem exceção. Todos os reclusos devem ser tratados com respeito. Não é alguns, não são os que estão com penas, mas todos eles merecem ser tratados com a dignidade da pessoa humana. Nenhum recluso deverá ser submetido a tortura ou outras penas ou a tratamento cruéis, desumanos ou degradantes e deverá ser protegido de tais atos, não sendo esses justificáveis em qualquer circunstância. A segurança dos reclusos
do pessoal do sistema prisional, dos prestadores de serviço e dos visitantes deve ser sempre assegurada. Regra número 2. Essas regras devem ser aplicadas com imparcialidade. Não deve haver nenhuma discriminação em razão da raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, patrimônio, nascimento ou outra condição. É necessário respeitar as crenças religiosas e as crenças e os preceitos morais do grupo a que pertence o recluso. Para que o princípio da não discriminação seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades individuais dos reclusos. Então, para que o princípio da não discriminação citado acima seja posto em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades individuais dos reclusos. Aí eu vou te pedir para você observar, você que está aí escutando essa revisão aqui. Para que o princípio da não discriminação seja colocado em prática, as administrações prisionais devem ter em conta as necessidades individuais. Toma cuidado que não são as necessidades coletivas. Cuidado. Coletivo não. Isso é uma pegadinha. Particularmente daqueles em situação de maior vulnerabilidade. As medidas tomadas para proteger e promover os direitos dos reclusos portadores de necessidades especiais não serão consideradas discriminatórias. Regra 3. A detenção e quaisquer outras medidas que excluam uma pessoa do contato com o mundo exterior são penosas pelo fato de, ao ser privada da sua liberdade, lhe ser retirado o direito à autodeterminação. Assim, o sistema prisional não deve agravar o sofrimento inerente a esta situação, exceto em casos pontuais, em que a separação... Então, olha só, a detenção, por si só, ela já é um ato penoso. Por quê? Por que ela é penosa? A lei fala o motivo dela ser penosa. Ela é penosa porque ela retira o direito à autodeterminação do recluso. Porém, ainda assim, o sistema não deve piorar a vida dessa pessoa que já está presa. Exceto, então, tem duas possibilidades do sistema prisional piorar a vida desse cara. Nos casos pontuais em que a separação seja justificável, ou nos casos em que seja necessário manter a disciplina. Então, quais são as duas exceções? Seja justificável a separação, ou seja necessário manter a disciplina. Regra número 4. A regra número 4 ela vai trazer quais são os objetivos de uma pena de prisão. O objetivo número 1 é proteção da sociedade. E o número 2 é redução da reincidência. Vamos lá. Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva da liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Esses objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração dessas pessoas na sociedade. Então, os objetivos de uma pena de prisão para as regras de Mandela são proteção da sociedade e reduzir a reincidência. Aí as regras de Mandela criam um condicionalismo. Olha, para você conseguir alcançar esses objetivos, você deve conseguir a reintegração dessas pessoas na sociedade. E como que você consegue a reintegração dessas pessoas na sociedade? Vamos lá. Como que você consegue? Bom, você fornece educação. Então, para esse fim, é que o inciso 2 está falando. Ó. Para esse fim, as administrações prisionais e demais autoridades competentes devem proporcionar
Quem que deve proporcionar? As administrações e as demais autoridades, ou seja, o Estado. Deve proporcionar a educação, a formação profissional, o trabalho e outras formas de assistência, apropriadas e disponíveis, incluindo, entre essas outras formas de assistência, as de natureza reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e de saúde. Então, a reparadora, moral, espiritual, social, desportiva e saúde constituem como outras formas de assistência. As formas principais são educação, formação profissional, trabalho. Educação, então você educa essa pessoa, você dá cultura para ela poder criar senso crítico de tomar outros caminhos, né? Tomar outras decisões. Você, se ela já tiver uma profissão, um ofício, ela souber fazer alguma coisa, você dá um emprego para essa pessoa. Ou então, em última análise, se ela não tiver uma profissão, você ensina um ofício para ela, você capacita ela nesse momento de detenção. Para quê? Porque assim ela não retorna para a sociedade pior do que ela está. Ela retorna tendo uma profissão, ela retorna conseguindo se reintegrar social e fugindo do caminho do crime. É isso que a teoria nos diz, né? Regra número 5. O regime prisional deve procurar minimizar, e não acentuar, mas minimizar as diferenças entre a vida durante a detenção e aquela em liberdade, que tendem a reduzir a responsabilidade dos reclusos ou o respeito à sua dignidade como seres humanos. Então, o regime prisional deve procurar minimizar as diferenças entre a vida durante a detenção e aquela em liberdade, que tendem, essa em liberdade, a reduzir a responsabilidade dos reclusos ou respeito à sua dignidade como seres humanos. As administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os reclusos portadores de deficiências físicas e mentais ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo e efetivo à vida prisional em base da igualdade. Então, as administrações prisionais devem fazer todos os ajustes possíveis para garantir que os reclusos portadores de deficiência física e mental ou qualquer outra incapacidade tenham acesso completo. O acesso tem que ser completo. Acesso completo e efetivo à vida prisional. Terminamos os princípios, basicamente a relação principiológica das regras de Mandela foi superada. Agora nós vamos entrar para o capítulo dos registros, né? Aqui, como que funciona o registro dos dados, a pena que vai cumprir, os bens que entrou, etc. Então vamos lá, regra número 6. Em todos os locais em que haja pessoas detidas, deve existir um sistema uniformizado de registro dos reclusos. Esse sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro, com páginas numeradas e assinadas. Devem existir procedimentos que garantam um sistema seguro de auditoria e que impeçam acesso não autorizado ou a modificação de qualquer informação contida no sistema. Então, em todos os locais em que hajam pessoas detidas, deve existir um sistema uniformizado de registro de reclusos. Esse sistema pode ser um banco de dados ou um livro de registro. Se caso for um livro de registro com números, com páginas numeradas e assinadas, deve haver procedimentos que garantam uma auditoria, procedimentos que impeçam o acesso não autorizado ou a modificação de qualquer informação contida no sistema. Regra número 7. Nenhuma pessoa deve ser admitida no estabelecimento prisional sem uma ordem de detenção válida. Você só prende se o juiz determinar. Só o juiz pode determinar a prisão, exceto um caso de flagrante delito ali também. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso logo após a sua admissão. Informações precisas que permitam determinar a identidade, respeitando a atribuição de gênero, os motivos da detenção e a autoridade que ordenou a detenção, a data e o horário da entrada e da saída, bem como a transferência, se houver,
quaisquer ferimentos visíveis e reclamações acerca de maus tratos sofridos, inventário de seus bens pessoais, os nomes de familiares e, quando aplicável, dos seus filhos, incluindo a idade, o local de residência, a custódia ou tutela, contato de emergência e informações acerca do parente mais próximo. Regra número 8. As seguintes informações devem ser adicionadas ao sistema de registro do recluso durante a sua detenção. Então, aqui é durante a estadia, né, do camarada lá. Quando aplicáveis. Vamos lá. Informação relativa ao processo judicial, incluindo datas de audiências e representação legal. Avaliações iniciais e relatórios de classificação. Informação relativa ao comportamento e à disciplina. Pedidos e reclamações, inclusive alegações de tortura, sanções ou maltrato, tratamentos cruéis, degradantes, desumanos e tal. Esse daqui, a letra D, tem que tomar um cuidado, a menos que sejam de natureza confidencial. Se for confidencial, esquece, não vai estar nesse sistema porque é proibido. Informação sobre a imposição de sanções disciplinares, informação sobre as circunstâncias e causas de quaisquer ferimentos ou de morte em caso de falecimento, o destino do corpo. Regra 9. Todos os registros mencionados nas regras 7 e 8 serão mantidos confidenciais. Então, os registros de entrada e saída e os registros de permanência, eles serão confidenciais. Quem pode ter acesso? Primeiramente, todos os reclusos. Eles devem ter acesso aos seus próprios registros, né? Isso é natural. E além dos próprios reclusos, quem mais pode ser? Aqueles que solicitem o seu acesso. Aqueles que solicitem o seu acesso, mas somente por razões profissionais. Se não, a solicitação for por outra razão, não pode, somente por razão profissional. Pois bem, regra 10. O sistema de registro dos reclusos deve também ser utilizado. Então, aqui, esse sistema que a gente está falando dos registros, ele vai ter uma função dupla. Ele deve ser também utilizado para gerar dados confiáveis sobre as tendências e as características da população prisional, incluindo taxas de ocupação a fim de criar uma base para a tomada de decisões fundamentadas em provas. Pois bem, fizemos a leitura até o artigo 10º, tá? Nossa pretensão aqui não é esgotar numa leitura só todo o conteúdo das regras de Mandela, mas de alguma forma, por insistência mesmo, a gente conseguir concluir todo esse conteúdo programático. Eu vou colocando aqui no canal diariamente, tá? Até o dia da prova, pequenos vídeos para até mesmo facilitar que você consuma esse conteúdo, internalize essa informação, passe para o próximo e você também evolua junto comigo, que estou aqui lendo, tentando te ajudar e acrescentar. Ao final da leitura, nós vamos fazer uma bateria de questões. Eu vou procurar questões sobre o assunto para que a gente, de uma forma impecável, tiremos todas as arestas desses assuntos. Tanto da DUD, que a gente já leu, quanto da questão das regras de Mandela, tá? Peço que você dê um like nesse vídeo, não custa nada, é só clicar ali no curtir. Se você gostou, se inscreve, acompanhe esse projeto aqui. Eu vou fazer, na medida do possível, tentar pegar todo o conteúdo do edital, então não tem por que você não acompanhar. E deixa sua sugestão, suas críticas construtivas, sugestões para que eu possa até mesmo melhorar a forma de entregar esse conteúdo e tornar ele mais dinâmico, porque eu estou fazendo isso, sinceramente, na ideia de me motivar a fazer a leitura desse conteúdo e também te ajudar, você que está aí do outro lado da tela. Então, acrescente suas sugestões, compartilha, tá? E é isso. Muito obrigado, até mais.